Avançamos agora para a nossa questão de número 2. Vamos lá? A questão número 2 diz o seguinte. É para julgar o item. E ó, 2020, hein? Porque 2020, mesmo a gente não tendo muitas provas, como veio a questão da pandemia, né? E aí em março já parou tudo, mas janeiro, fevereiro e iniciozinho de março a gente teve algumas provas. Então aqui, ó, MP do Ceará, prova de analista, 2020, ó. A questão diz assim: acerca de provimento e vacância do cargo, emprego ou função pública, julgue os itens seguintes. Nós temos um item aqui para julgarmos. Ele diz assim: a partir da promulgação da Constituição Federal de 88, Constituição é de 5 de outubro de 1988, o provimento de função pública ocorre somente mediante aprovação em concurso público de provas e títulos. E aí, esse item número 2, em prova, você marcaria certo ou errado? Você acertou se marcou que esse item de número 2 está errado. Mota, errado, exatamente. Bom, primeiro detalhe que eu quero destacar com você. Lá na Constituição Federal, no artigo 37, mais precisamente no inciso 2º, existe previsão sobre investidura em cargo ou emprego público. Vem comigo aqui. A Constituição diz assim: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Portanto, se eu desejo ser investido num cargo efetivo, eu necessito de quê? De aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos. Se eu desejo ser investido num emprego público, eu necessito de quê? De aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos. Agora, uma coisa que eu não sei se chamou a sua atenção, se não chamou, vou chamar agora. Você reparou que aqui no 37, inciso 2º, não está escrito cargo, emprego ou função pública? Só está escrito cargo, emprego? E mais, não é qualquer cargo público. Repare que aqui no final ele faz uma ressalva, que são os chamados cargos em comissão. Cargo em comissão é um cargo declarado em lei, como de livre nomeação e exoneração. Ou seja, você não faz concurso público para cargo em comissão. Quem é que pode ocupar cargo em comissão? Quem já ocupa cargo efetivo ou mesmo quem não ocupa. Isso dentro dos percentuais mínimos estabelecidos em lei. Daqui a pouco a gente vai fazer uma questão aqui que fala sobre cargos comissionados e funções de confiança. E a gente, inclusive, vai tocar nessa diferença. Vou deixar esse comentário para lá, então. Ok? Então, lá na ocasião oportuna, a gente vai falar sobre cargos comissionados e também fazer um paralelo sobre as funções de confiança. Joia! No cargo comissionado, você não faz concurso público para ingressar. Ok? Você pode ser ocupante de cargo efetivo ou mesmo não sendo ocupante de cargo efetivo, você pode ser nomeado para um cargo comissionado. Agora, quando a gente fala de concurso público, o concurso público é para quê? Para cargo ou emprego público. Repare que eu citei aqui. Função não. O provimento de função pública não depende de concurso público. Você não faz concurso público para função pública. Você faz para cargo ou para emprego. Claro, ressalvados os cargos comissionados, conforme prevê o 37, inciso 2º. Um exemplo disso, o temporário. O temporário está previsto lá no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Qual a situação que justifica a contratação de temporário? Necessidade temporária de excepcional interesse público. O temporário faz concurso público? Não. O temporário participa, quando muito, de um processo seletivo simplificado. Alguns têm prova, outros nem isso. Já vi temporário ser selecionado por currículo. Olha que interessante, não teve nem prova. Mota, mas vem cá, não é concurso público? Não. Mas não tem prova? Não necessariamente. E mesmo havendo prova, no caso do temporário, caso, por exemplo, do recenseador do IBGE, ele faz prova. Aquilo não é um concurso público. Um processo seletivo simplificado. É diferente do concurso público, de provas ou provas e títulos. Aliás, nem precisa ir muito longe. Por que o temporário não faz concurso público? Porque o temporário não ocupa nem cargo, nem emprego público. Ele desempenha função. E veja aqui, você faz concurso público para função? Não, não faz. A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: se aparecer na sua prova pedindo para julgar o item, isso já aconteceu em prova,
colocando lá, a investidura em cargo, emprego ou função pública depende de aprovação prévia em concurso público, já está errado, porque você não faz concurso público para a função. Ah, um detalhe, funções de confiança, veja, funções de confiança só podem ser providas por quem ocupa cargo efetivo. Mas você não faz o concurso público para a função de confiança, você faz concurso público para o cargo efetivo. E ocupando um cargo efetivo, você pode ser designado para uma função de confiança. Mas o concurso público não é para função. Percebeu? Volta então na questão. Olha lá. Olha o que diz a questão. A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o provimento de função pública, ele foi específico, função pública, ocorre somente mediante aprovação em concurso público. Já está errado, porque você não faz concurso público para função pública. E mais, mesmo que fosse o caso, ele disse aprovação em concurso público de provas e títulos. Espera aí, o concurso público não é apenas de provas e títulos, ele pode ser apenas de provas, bem como pode ser de provas e títulos. Então pode ser de provas e títulos um concurso público? Pode, assim como pode ser apenas de provas. Agora, nenhum nem outro vai ser aplicado para a função. Você não faz concurso público para a função pública. Sendo assim, esse item de número 2, ele obviamente está errado e bem errado.